Olá pessoal, voltando aqui, continuando a live. Nós estouramos o tempo aqui, que o Instagram só permite 1 hora. Então nós voltamos agora para continuar com a live do Vida de Estudante. Então eu vou chamar a Bárbara aqui, que ela estava falando para quem quer fazer estágio no tribunal, como que faz, o que tem que fazer, né? Então, a Bárbara continuar explicando sobre esse assunto. E eu aí para ir parar lá no IGTV. A primeira parte já foi. Bárbara, tá me ouvindo? Estou. Então, Voltamos. voltamos. Você estava falando para a gente, quem quer entrar no tribunal, fazer um estágio no tribunal, como que tem que fazer, quais são os passos. Se você puder voltar do começo, porque eu não sei onde parou, então Uhum. explica para a gente. Eu recomendo para quem tem o interesse de estar fazendo estágio lá, realmente um dia sair, levar o currículo, pedir para ir nos gabinetes. Eu quero ir entregar o meu currículo no gabinete do Dr. Fernando, da Terceira Vara Civil. Vai lá, você sobe a escadinha, tudo, entrega seu currículo e qualquer oportunidade, que nem até tem gabinetes lá que pegam estagiários voluntários, que nem até o da Primeira Civil, eles têm o costume de pegar estagiários voluntários. Então, eles pegam, a pessoa começa ali trabalhando voluntariamente, e depois, quando tem o contrato encerrado, algum estagiário que está para sair, o juiz muitas vezes já chama aquele que estava ali trabalhando voluntário para ocupar aquela vaga remunerada. Então, hoje, para quem tem o interesse, realmente leve seu currículo, converse, seja expressivo ali, entra, conversa com o pessoal. Oi, tudo bem? Então, olha, eu sou estagiário, estou aí no quinto semestre, quero estar fazendo estágio aqui com vocês. Como funciona? Geralmente eles levam você lá no gabinete. Se você não sabe muito, eu não sabia andar no segundo andar do fórum, então eu me perdi ali nas salas. Eles levam você para estar indo ali nos gabinetes e você entrega seu currículo e conversa ali. Tem a oportunidade de conversar com o juiz, então você já entrega o currículo e qualquer vaga daí eles te ligam. Eles ligando, você passa por uma provinha que não, pelo menos no meu gabinete foi uma redação que tinham 3 temas e eu escolhi o tema de a solução de conflitos via extrajudicial. Então é um tema que eu gosto muito e eu lembro até hoje porque eu falei, eu fiquei na dúvida ali. Tinha uma questão também sobre fake news, que também é um outro tema que eu gosto, mas eu falei, eu vou nesse. E peguei aquele tema e graças a Deus assim consegui aí ser aprovada. Logo eles me ligaram, e até a Ana Rita falou, até ela brinca comigo até hoje, você ficou branca, você não falou nada. Não sei o que, porque eu não acreditava realmente. E eu olhava e eu lembrei do primeiro dia que eu tinha ido assistir o júri lá. Eu falei, nossa, sabe, a gente às vezes pensa que não é capaz, né? E eu ali sendo aprovada, aquela coisa assim de mistura de, nossa, eu consegui, sabe? Então, hoje é uma oportunidade muito bacana e que é acessível aí. Recomendo para que às vezes as pessoas, quem puder, tá fazendo estágio voluntário, de estar indo lá, deixar o seu currículo, porque os juízes eles chamam. Assim que abre a vaga, por exemplo, eu tô com 1 ano e 5 meses de trabalhando lá no fórum. Quando der 2 anos, o meu é tchau. Isso é a única coisa ruim do fórum. E na verdade, para quem não sabe, essa questão dos 2 anos, ela tá na lei do estágio, se eu não me engano, né? Que Lei 1000 e alguma coisa. isso, não é que é uma norma do fórum, é da lei. A lei de estagiário fala isso. Eu lembro que em São Paulo eu contratei um estagiário, ele estava no primeiro ano, eu não sabia nada. Eu dei preferência para ele porque, justamente por ele estar no primeiro ano e eu perceber algumas características nele que eu gostei. Então, Uhum. eu contratei ele e, nossa, eu gostava pra caramba dele, porque eu ensinei para ele o que Olha. ensinava para mim. Uhum. E daí depois eu tive que dispensá-lo, porque deu os 2 anos. Eu fiquei com um aperto no coração, mas não teve jeito, eu tive que dispensar ele. E, Bárbara, para quem quer fazer o estágio, pode ser a partir de qual semestre? Então, lá eles não têm. É uma certa preferência, pelo menos lá no gabinete, de quem já está, por exemplo, no terceiro ano. Eu entrei lá no terceiro ano, mas nada impede. Por exemplo, o meu namorado, o Miguel, ele faz estágio na primeira civil e ele está no segundo ano. Então, ele entrou lá como voluntário e Eu não, fazendo.
antes. Então, Eu assim, eu tenho que também estão no primeiro ano, que conseguiram estágio. Depende muito do juiz. Tem juiz que gosta de ensinar, tem juiz que já quer que saiba um pouquinho mais, às vezes, de processo civil, que não teve ainda. Eu até fui tomar uma água para não falar nada sobre o primeiro cível. Olha, Não vou falar. Bárbara, agora que a gente está nessa pandemia, como que está sendo o trabalho online? Você também está trabalhando online como estagiária ou eles dispensaram os estagiários? então, por enquanto, ainda eles estão ali. Eu conversei até essa semana com a Ana Rita, também, que é supervisora, me ajuda lá no estágio, ela é a Nicole, e perguntando se o doutor Fernando ele estava precisando de algo, como que estava o andamento, porque até então eu estou sem trabalhar, Uhum. estou recebendo do tribunal tudo, a bolsa estágio, tanto que eu achei que eu não ia acontecer, né, que não ia estar recebendo porque eu não estou trabalhando, mas foi uma opção do doutor Fernando. Ele falou que por enquanto está tranquilo, que eles estão conseguindo ali conciliar e que não precisa. Mas eu conheço estagiários lá do tribunal também que estão trabalhando home office, que baixaram o SAG e que estão trabalhando. Mas a maioria dos estagiários não está. Entendi. E me diz uma coisa, não precisa falar de valores, tá? Hum? Mas a gente tem sempre em mente que o estagiário ele ganha pouco. Eu mesmo, quando fazia estágio, ganhava uma miséria. Ganhava muito, eu ganhava muito mal. Eu ganhava mais na experiência do que em valor, do que era remunerado. Isso procede, o estagiário ele realmente ele ganha pouco, o estagiário do tribunal ele ganha mais ou menos, como que é? Bom, o estagiário do tribunal, eu falo que ele ganha mais ou menos pelo tempo que trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho da 1 às 5. Então, comparado com eu trabalhar da 1 às 5 no escritório, eu ganharia menos. Então, hoje eu consigo estar tendo um retorno financeiro maior pela quantidade de tempo, assim, pelo trabalho que eu executo lá no tribunal. Então, eu considero sim um salário aí bom pelo tempo que você trabalha, pelas condições que você também exerce o trabalho. Outra curiosidade, né? Tipo, um advogado e a estagiária que fica Claro. lá na sala, que você trabalha na sala do juiz. Você já viu muito advogado dando showzinho lá? Nossa, Rogério, isso é muito engraçado, essa questão de trabalhar lá também no gabinete, porque a gente vê de tudo. Então, às vezes a gente escuta de tudo também. Então, tem advogados que às vezes eles estão bravos lá fora, que lá, 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 lá. Aí chega o doutor Fernando, chega, então, doutor, o senhor pode estar vendo aqui, não sei o quê. Aí isso é engraçado. Muitos. Ou às vezes tem uns também que o pessoal conversa por Skype. Ah, tem um advogado X aqui que tá xingando, que tá não sei o que, tá bravo, quer falar com o juiz. Aí vai falar com o juiz, ué, mas. Aí o pessoal brinca depois, mas ele tava bravo mesmo? Porque aqui ele tava tranquilo. Então, assim, tem advogados que realmente são em audiência, que às vezes tem barracos, tem ali as suas particularidades de brigas e confusão, que às vezes eu pego, fico assim quietinha, dando risada, aí a minha amiga estagiária olha pra minha cara assim, a gente começa a segurar assim o riso, porque tem situações que realmente são hilárias, mas tem muitos advogados que dão um showzinho, sim, e tem outros que dão um showzinho lá fora, e que depois na hora que entra no gabinete, assim, tá tranquilo. É como se a porta da sala do juiz fosse um portal, né? Tipo, o advogado E ali de um jeito, ele passou no portal, ele muda, vira outro. nossa, nem fale. Principalmente lá o pessoal que trabalha lá embaixo, que são os escreventes, eles reclamam bastante. Ah, é porque o advogado é bravo. Nossa, mas é bravo. Ele chega lá em cima, ele nem fala nada. E me diz uma coisa, você também faz plantão como estagiária ou não? Plantões vocês não fazem? Não, não, os plantões não, só são realmente para os escreventes. Mas nós, estagiários, não fazemos plantão. É realmente da 1 às 5 ali o trabalho. Ó, a Adriana Rocha, ela tá te perguntando se você já teve algum desconforto com algum advogado. Eu A acredito que sim. minha colega aí de faculdade, abraços. Eu acho que assim, em audiência, eu já vi já situações de advogados que às vezes perdem as estribeiras, que Mas, ficam mas bravos.
Mas no caso, com vocês, se você, Bárbara, já se sentiu desconfortável com algum advogado, de ter sido maltratada, algum advogado arrogante. Essa questão também do gabinete do juiz, os advogados chegam muito, né? Então, sempre muito respeitosos ali, oi, oi, né? Boa tarde, não sei o quê. Nunca tive nenhuma situação assim de desconforto, né? Mas assim, deu ver nas audiências situações desconfortáveis com os advogados. E você falou para mim uma parte que uma conversa que você teve com o Dr. Fernando sobre o benefício LHOAS. Então, assim, Uhum. com o Dr. Fernando você vê tanto a parte de direito civil como também previdenciário e alguma coisa de execução fiscal. Tem alguma matéria assim que você goste mais de trabalhar ou não? É tudo a mesma coisa? Bom, é que agora, né, depois o previdenciário, ainda há processos, né, mas depois isso, devido àquele, acho que o decreto, salvo engano, que não vai ser, eles não vão ingressar mais aqui com as ações, né, no caso aqui em Itu, vai ser tudo lá em Sorocaba. Então, ainda nós temos alguns processos, eu fiz algumas sentenças previdenciárias, gosto, mas a minha paixão mesmo é sentenças da área civil. Anexo fiscal eles têm um dia certo, no caso é sexta-feira, então de segunda a quinta-feira faz todo tipo de processo civil e previdenciário. De sexta-feira, a Nicole, por exemplo, ela cuida bastante da questão do anexo fiscal junto com o doutor Fernando. Então ele é bem assim organizado também. De quinta-feira, por exemplo, é o dia que ele me chama na sala. Mas eu não faço ainda processos do anexo, eu faço só processos na área previdenciária e na área civil, mas eu adoro processos cíveis, confesso. Então, falando em Nicole, eu vi que ela está acompanhando também. Um beijo, minha irmã. É, E, né? Na verdade, para todo mundo que está aí acompanhando. Bárbara, vamos encerrar essa segunda parte. Eu queria que você falasse para a gente, mas você pode. Tá me ouvindo bem? sim, sim, estou escutando. Eu queria que você falasse para a gente encerrar essa parte do Vida de Estudante de Direito, porque depois a gente vai entrar na outra parte, que é a Bárbara, estudante de Direito, fazendo perguntas para um advogado que já passou por tudo que ela está passando. Então, como é a sua vida de estudante de Direito? Tipo, sendo bem sincera, que nem eu sou na página do Vida de Advogado. Como é a vida de estudante de Direito? Bom, corrida. Eu diria assim, principalmente agora no quarto ano, que eu estou conciliando o TCC, que nem o estágio, quando estava presencial, né? Antes de pandemia, então eu estava indo para a faculdade de manhã, estágio à tarde, TCC à noite, e às vezes vendo alguma coisa da OAB. Realmente, assim, nesse quarto ano, eu tenho visto se realmente eu amo direito. Porque tem sido dias assim que às vezes não dá vontade de estudar, que você tem o cansaço, você tem sua vida pessoal, então às vezes você está cansado e realmente será que eu gosto disso? Então eu tenho passado muito para eu estou gostando, é difícil, é puxado, não é fácil, como você mesmo falou. Tem que se ter hoje estudo e dedicação, porque hoje com o mercado de trabalho e a vida do estudante de direito está cada vez mais puxada, no sentido de você não pode mais ser apenas um estudante. Você precisa, por exemplo, até para conseguir estágio, hoje está muito concorrido, né? Você surge uma vaga, por exemplo, nós, quando abrimos o processo seletivo lá da terceira civil para o outro estagiário, tivemos mais de 20 currículos. Então, assim, Nossa. você precisa ter um diferencial também com um estagiário. Então, eu creio que hoje a nossa função como estudante não é apenas ser estudante, você precisa ser multidisciplinar. Você precisa ter um curso, você precisa ter um curso de oratória, tá fazendo atualizações. Hoje tem muitos cursos, tá estudando, aí tem a OAB, tem o TCC, então assim, é uma rotina difícil, não é uma rotina fácil de você falar, vou estudar para a faculdade. Não, você tem que estar ali lendo lei seca, uma doutrina, anotações da aula. Então é cansativo, mas eu gosto do que eu faço. Maravilha. Então, agora, e você quer dar algum recado para quem está na faculdade, começando a faculdade e está meio perdido, ainda não se encontrou? Você quer dar algum recado para esse pessoal? Se isso é normal, se isso vai passar, se você já passou por isso também? Manda Bom, um
recado para os estudantes de direito que acompanham o canal do Vida de Advogado. Sim. Todos os estudantes de direito que estão nos acompanhando aí, muito obrigada. Primeiramente, não se sintam únicos de estar, às vezes, eu não estou gostando disso. Às vezes eu me sentia única. Parece que está todo mundo do meu lado gostando e... Não, calma. Deem uma oportunidade para o curso, porque no primeiro ano nós temos muita matéria introdutória. Você só tem aquela matéria introdução ao estudo do direito e introdução ao direito civil. Então, são as duas matérias mais próximas assim do direito, né? Daí você vai caminhando para o segundo e para o terceiro ano. Não desistam. Não se apegam ao que as pessoas falam. Você come lei, você decora o vademecum. Hoje o mercado está saturado de advogados. Então, assim, não escutem o que as pessoas, esses pensamentos negativos hoje. Realmente deem oportunidade para o curso. É um curso muito bom, te abre um leque de oportunidades. Hoje você consegue ali tá sendo um promotor, um advogado, tá atuando no ramo corporativo. Então, deem oportunidade para o curso. É normal no começo se sentir perdido. Como eu falei, parece que eu não vou conseguir estudar tudo, que eu não sou capaz, mas nós somos capazes. Então, assim, eu não recomendo ninguém a trancar o curso no primeiro ano. Eu não gosto. A gente só viu ainda um pouquinho do que é o direito, sabe? Dê mais oportunidade para o direito. E contem com amigos também. É muito importante você ter ali amigos, compartilhar. Nossa, eu tô assim, eu também, não entendi essa matéria, vem aqui que vamos se unir, sabe? Fazer grupo de estudo, tentar um ajudar o outro. Então vocês não estão sozinhos. Não deixem essa competição que às vezes o direito tem por estágio, por coisa assim na faculdade, deixarem boas amizades. Por exemplo, eu sou muito grata aos meus amigos que às vezes estão ali, oba, você não entendeu isso, eu te explico, sabe? No início da faculdade que a gente está ali meio perdido. Então, foquem nisso, gente. Não se deixem desistir por circunstâncias. Maravilha. Agora eu vou deixar você, a gente vai trocar, agora você vai fazer as perguntas, né? Que você Sim. selecionou algumas perguntas. Então, manda bala. Como foi a sua preparação para a OB? Você ficava com muito medo? Você fez algum cursinho? Bom, quando eu fiz a primeira prova da OAB que eu fiz foi logo no quinto ano. No quinto ano eu terminei a faculdade. Assim que eu terminei, eu já fiz o primeiro exame da OAB. Não passei. Eu tinha eu tinha e tenho um sério problema com essas perguntas de testes, sabe? Todas as pegadinhas possíveis e imagináveis, eu E caio. É, é pegadinha. É como se fosse um imã, né? Tipo, cair. Então, eu tenho um sério problema com isso. Então, primeira vez que eu fiz a prova, eu não passei, mas daí beleza, passou. Eu falei, foi só para ver como que era, tal. Agora eu vou estudar para valer. Daí eu entrei num cursinho, fiz o cursinho, fiz a prova de novo, não passei. Daí eu falei, puxa vida, acho que eu estudei pouco, vou estudar mais. Continuei fazendo cursinho, fui lá de novo, pela terceira vez, não passei. Daí eu falei, não é possível. Não vou mais fazer cursinho, não quero mais estudar, não vou mais fazer isso. Daí alguém que eu não lembro, sério, eu não me recordo quem foi que me deu essa dica. Falou para mim, olha, tem um livro que são de doutrina, eles são resumos. Ele é bem fininho, do professor Maximiliano, se eu não me engano, Maximiliano Furrer, uma coisa assim. São os livros bem fininhos, tem de todas as matérias. Eu comprei a coleção completa desses livros na época, eu tenho eles até hoje aqui. E eu estudei por aqueles livros, porque eles são bem sucintos, tipo, bem seco mesmo. E daí eu estudei e fui fazer a prova totalmente revoltado, naquelas assim, se eu não passar nesta, né, eu não vou, eu vou voltar lá atrás e vou fazer o curso de jornalismo que eu queria fazer, até você falou de jornalismo, falando, eu prestei o vestibular para jornalismo e para direito e daí resolvi fazer direito. Então, na quarta vez que eu fui fazer a prova da OAB, eu finalmente passei. Passei na primeira fase, não estava fazendo cursinho, foi só por esses livros. E daí, como eu passei, eu falei, não, agora eu vou entrar num cursinho para a segunda fase. Daí eu entrei num cursinho que chamava Prima,
fiz a prova da segunda fase e daí eu passei. Passei raspando, né? Mas passei. Mas eu fiquei com medo, eu fiquei tenso, enfim, todo mundo passa por isso, mas é normal. E é muito Não pode. legal estar compartilhando a sua história, porque às vezes a gente olha, por exemplo, um advogado bem-sucedido hoje, como você, que tem uma página, que fala tão bem, tá ali sempre tratando os pontos, você fala, nossa, o cara, tipo, nem teve dificuldade para a OAB, sabe? Então a Não, gente, como estudante, olha hoje as histórias de sucesso, como a sua, e fala, nossa, eu sou, assim, não sou capaz, sabe? Então é muito legal você estar compartilhando isso com a gente, de que você também teve medo, sabe? Que você também ficou ali preocupado, não passou, não isso, mas que no final deu tudo certo. Você se esforçou, se dedicou. Isso é muito legal. Parabéns aí. ó, o Kai Dantas, ele falou aqui, ó, que ele conseguiu passar de primeira no exame da OAB. Eu também tive amigos na faculdade que passaram de primeira, tipo a Ivani. A Ivani era uma amiga que, nossa, uma paixão enorme por ela. Ela era a Bárbara, entendeu? Ah, obrigada. Ela a Ivani era aquela que anotava tudo que o professor falava. O caderno da Ivani valia ouro. Então a sala inteira pegava o caderno da Ivani emprestado. A sala inteira ia na Xerox, tirava Xerox. Naquela época não tinha, não dava para tirar foto por celular. Então o Ah, pessoal ia na Xerox e xerocava o caderno da Ivani. E era uma disputa para conseguir esse caderno. E a Ivani, merecedora, passou de primeira no exame da OAB. Então, eu tive muitos amigos que passaram de primeira. Tive até amigo que só ficava no bar, só entrava na sala para assinar a lista e passou de primeira. Isso foi. olha, Mas foi assim. Meu exame foi assim. entendi. Muito obrigada por compartilhar aí. Então vamos à próxima pergunta. Agora eu estou realizando o meu lado jornalista. O que É te legal, levou Oba, a... não te interrompendo, já interrompendo. Não, É, é legal porque, assim, você queria ser jornalista e eu também queria ser jornalista. Eu queria ser aquele cara que trabalhava na televisão, tipo, que entrevistava. Era isso que eu queria fazer. E hoje em dia eu faço tudo junto. Eu advogo, eu sou meio jornalista, escrevo. Então, assim, é, legal. o advogado ele tem esse leque, ele consegue fazer tudo isso junto. Uma das vantagens do nosso curso. E o que te levou a advogar? Quais foram os motivos que te levaram a essa escolha? Você ainda tem o objetivo de prestar algum concurso ou você eliminou os concursos e advogar é minha paixão? Na verdade, eu advoguei, e eu sou bem sincero, como a Lê está falando aqui, obrigado pela Mamãe, sinceridade. Hã? mamãe. Ah, é sua mãe. Muito prazer. Então, eu sou muito sincero. Tipo, eu advoguei porque eu precisava trabalhar. Uhum. Então, eu passei na OAB, tirei a bendita da OAB. Na época que eu passei na OAB, eu trabalhava com a doutora Ivaide, que é uma pessoa que foi como uma mãe para mim. Eu saí no quinto ano, eu deixei de fazer estágio com o doutor Vitorino no quinto ano e fui trabalhar com uma perita contábil. Então, Legal. então eu via, como você falou, eu via todos os lados, o lado do autor, do réu, do juiz e ainda o trabalho técnico. Então eu fui trabalhar com ela. E a doutora Ivaide me deu muita força para que eu advogasse. Então quando eu passei na OAB, ela falou para mim, olha, vamos fazer o seguinte, de manhã você vai lá trabalhar, vai advogar. E de tarde você vem aqui trabalhar comigo, fazer as perícias comigo. E daí eu acabei conhecendo três amigos, que era a Carla, que era a filha, o Raul, que era o pai da Carla, e o Djaniro. O Raul e o Djaniro, eles estavam na faculdade ainda, tentando tirar a OAB. Já estavam, tipo, terminando e estavam nessa fase. E a Uhum. Carla, ela já tinha a OAB. Só que a Carla era, tipo, meio retraída, tinha vergonha. Então, precisava de alguém que fosse, né, mais lá na frente e tal. E eles me convidaram para integrar o escritório como sócio deles. E eu fui. Ah, Foi meu primeiro escritório e eu fui advogar junto com eles. E eu nunca tinha advogado. Então eu comecei a advogar. E na verdade, meus primeiros casos
como advogado, nem foi como advogado. Por exemplo, eu fiz o inventário do meu avô, quando meu avô faleceu, eu ainda estava com o doutor Vitorino, então eu fiz junto com o doutor Vitorino. Depois eu fiz a separação dos meus pais, depois eu fiz o divórcio do meu primo, ação de alimentos para o outro. Então eu fui advogando para a família, né? Meu primeiro cliente, para você ter uma ideia, eu estava lá na doutora Ivaide e o meu tio avô me ligou. Olha, seu primo foi preso. Daí eu falei assim, tá, e eu acabei de passar na OAB. O que o senhor quer que eu faça? Daí ele falou, não, a gente precisa de um advogado. Daí eu falei, meu Deus, mas eu nem sou advogado. Né? Eu já era, mas eu não me considerava um. Daí eu falei, meu Deus, eu nunca advoguei, já vou ter que pegar um caso desse para tirar ele da cadeia. E, e foi meu primeiro caso. Eu tive que ir lá, a doutora Ivaide falou, vai. Peguei, daí eu falei, mas doutora, o que eu faço? Ela, vai, olha o processo, vê o que dá para fazer, pensa com o que você aprendeu e vai. Daí eu fui e vi lá que era uma dívida enorme que ele tinha. Eu falei pro meu tio, eu falei, olha, só vai conseguir sair daí se ele pagar pelo menos uma parte disso aí que ele está devendo. E daí meu tio foi, fez o depósito lá de uma parte. Daí eu fui, fiz uma petição falando que ele tinha pago tal, e que ele preso não ia conseguir pagar. E fui lá conversar com a juíza. Uhum. Daí a juíza acabou liberando ele desde que fizesse um acordo. Então, na verdade, eu comecei a advogar mesmo porque a doutora Ivaide me deu essa oportunidade, que eu trabalhava com ela como assistente de perito, não tinha nada a ver com o trabalho de advogado, e ela me deu essa oportunidade justamente para eu aprender e porque eu precisava trabalhar mesmo. E depois eu saí da doutora Ivaide, acabei indo para um outro escritório, então eu comecei a advogar mesmo por necessidade, porque eu precisava trabalhar, não dava para ficar parado. E porque minha família achava que, né, tipo, tá escrito aqui, ó, PJ, né? Feijão. PJ, Sim. né? É Defensoria Pública, né? Então, foi por isso. E eu acabei gostando, porque, por exemplo, quando eu fui lá falar com a juíza e ela deu o alvará de soltura do meu primo, nossa, eu saí de lá da sala dela, falei, meu Deus do céu, eu consegui soltar. Sabe Legal. Uma aquela sensação de ajudar alguém muito, muito boa, né? Isso, aquela sensação assim, tipo, sabe, fui lá no presídio, falar pro meu, consegui, ó, você vai sair daí daqui a pouco, estamos aqui fora te esperando. E daí, a hora que ele sai, a pessoa, nossa, ó, meu advogado, não sei o quê, não sei o que lá, sabe? Bom, Tipo, lá em cima. E daí eu gostei dessa sensação. E até hoje eu sinto isso. Quando eu consigo alguma coisa em algum processo, eu falo, nossa, tipo, meu, eu sou o cara, nossa, eu estou na posição certa. Então você sente isso. Então eu gosto de advogar. E daí você perguntou em relação ao concurso. concurso. Na verdade, eu não posso ser hipócrita. Então, assim, quando eu estava lá no terceiro ano da faculdade, da mesma forma que você falou aí, e talvez por trabalhar com um juiz aposentado, então eu via toda aquela, né, tipo, aquelas coisas. A Adriana tá perguntando a sensação quando foi a minha primeira causa. A primeira causa foi essa do meu primo que foi preso e eu consegui tirar ele lá da prisão. Então foi uma sensação tipo incrível de você conseguir alguma coisa através do seu próprio trabalho. É uma sensação muito boa. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não posso. Você já imagina, né? É muito bom. Então, assim, agora concurso, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu pus na minha cabeça que eu queria ser juiz. Eu falei, eu quero ser juiz, eu vou ser juiz de direito, porque, meu, eu gosto daquele negócio de ter o poder, a última palavra é minha, eu sou mandão, quem manda aqui sou eu, então eu vou ser juiz. E daí eu comecei a estudar e fui estudando. Daí, depois que eu passei na OAB, eu fiz cursinho no Damásio, de intensivo o ano inteiro. Eu fiz cursinho de final de semana. E daí eu comecei a prestar os concursos da magistratura. Daí batia na trave, não passava na primeira fase. Eu prestei magistratura acho que umas 5 vezes. E daí Olha, não passei em nenhuma. Depois eu fiz Ministério Público. Daí vai abrindo concurso, você vai fazendo o que aparece, né? Defensoria, promotor, só não fiz para delegado. Fui fazendo.
Tanto que tem ali atrás, tem uns livros ali que é de estudo de concurso. Então eu tentei. Só que daí depois eu trabalhava, eu tinha que cuidar de casa, tinha que cuidar de um monte de obrigações, né? Eu Uhum. inventei de fazer uma página, vida de advogado, né? É, então isso me dava um trabalho também e E, hoje. Então eu dei uma enferrujada, eu parei de estudar, até tentei voltar a estudar, e só que daí vai acontecendo algumas coisas, tipo, na minha vida de advogado, que me mostram que eu tenho que ser advogado, não tem jeito. Que é a minha profissão, é o que eu sei fazer. é E, o que é a paixão que faz queimar o seu coração. Porque às e vezes não adianta você estar como óbvio, né? Tem as suas vantagens de estar ali como um juiz, ganhando bem e tal. Mas será que é aquilo que realmente te faz feliz? Ou pelo menos te traz essa sensação de, nossa, se eu precisar ficar trabalhando aqui até tarde por uma causa, eu vou, sabe? Tudo bem que nem tudo na nossa vida é só prazer. Nós temos aí o ônus, né? De às vezes coisas também, disciplina, só que realmente as coisas elas precisam nos dar pelo menos uma paixãozinha, né? E é o que você falou, será que hoje eu me vejo sem advogar? Será que o Rogério se enxerga hoje sem advogar? eu acho que não. Eu acho que não, porque, tipo, eu gosto, entendeu? É um negócio assim que vocês conseguem. Algumas pessoas me criticam por algumas coisas que eu posto lá na página do Vida de Advogado e que eu faço muitas críticas e que eu faço umas postagens meio pesadas. Mas é porque eu conto a vida de advogado como ela é na prática. E a vida de advogado não é aquela seriado americano chamado Suits, aquela coisa Eu bonita, toda. né? É, Existem alguns advogados parecidos com o da série, existem alguns escritórios como o da série, mas não é assim. A, ela está me perguntando aqui, a Lê Calderon, tipo, como eu me senti quando eu perdi a minha primeira causa. Então eu vou falar um pouquinho. uhum. Então, assim, quando eu perdi a minha primeira causa, foi uma ação, acredite, trabalhista. E eu tinha tudo para ganhar aquilo lá, porque a pessoa era gerente da loja, não registrada como gerente, mas ela tinha um crachá escrito gerente bem grande. Ela Uhum. abria o caixa, ela fechava o caixa, ela fazia hora extra, tudo. E a juíza do trabalho, na audiência, fez umas perguntas totalmente sem nexo. As perguntas que eu fazia, ela indeferia todas as perguntas. Eu lembro até hoje essa vara, foi 64. Meu, foi um inferno. Ela não deixou eu fazer nada e eu acabei perdendo o processo. E ainda era de uma pessoa que eu conhecia na época e gostava bastante. Nossa, Resultado, eu apelei, entrei com recurso lá ordinário, enfim, e não adiantou nada. E aquilo lá para mim foi meio frustrante. Mas daí depois eu descobri que essa juíza, antes dela ser juíza, ela era empresária, dona de loja. Então, olha falar. É, depois, de um- esse. depois de um tempão fui descobrir isso. Que como ela era empresária, o que ela mais odiava era empregado. Ao Nossa, contrário de muitos juízes. sim, virou juíza do trabalho. É, o David, o David é meu melhor amigo, ele tá falando aí, ó. Mas a minha causa você ganhou, é verdade. A causa do David eu ganhei, mas eu já era mais experiente, David. A sua eu já tinha mais bagagem. Mas vamos lá, Bárbara. Manda a próxima. Acho que eu respondi tudo. Se você ingressasse na faculdade hoje, você faria alguma coisa diferente? Eu faria, com certeza. Uma das primeiras coisas diferentes que eu faria era não ter fugido do trote. Sabe aquele trote que a gente leva logo que entra na Sei. faculdade? Aham. Então, quando eu fui para a faculdade, a primeira coisa que eu fiz, primeiro dia de aula, foi fugir do trote. Eu fui bem, eu tinha o cabelo aqui, ó. Acredito que tinha o cabelo no Nossa, ombro. Então eu tava morrendo de medo de cortar o meu cabelo, de zoar. Então eu fui bem discreto, assim, com uma agenda na mão. E daí na hora que eu fui entrar na faculdade, é bicho, é bicho, é bicho. Eu falei, não, não é bicho, não. Eu vim aqui só para ver um negócio aí na secretaria. E na verdade eu era aluno. E eu fui um tipo de aluno na faculdade que eu não era muito participativo.
Eu fazia o estágio lá com o Dr. Vitorino, daí eu ia para a faculdade, assistia a minha aula, anotava tudo, conversava com alguém ali e ia embora para minha casa. Eu não ia para bar, eu não ia para as festas de faculdade, eu fui só em uma festa da faculdade. Eu não fiz a... Lá na faculdade tinha como tem na FADTU, uma espécie de juizado, um anexo lá Sim, sim. que dá atendimento para as pessoas. Eu não fiz isso. O Eu Seju. só ia isso. Eu só ia assistir a aula e ir embora. Então, se eu pudesse voltar na faculdade hoje, eu seria um aluno muito mais participativo. Então, isso eu mudaria. Boa dica. Isso mesmo. O que é ser um advogado bem-sucedido para você? E um estagiário bem-sucedido, o que seria hoje? Olha, eu acho que você ser bem sucedido como advogado, muitos falariam, é ter um escritório top, ter um monte de cliente, ganhar super bem no mês, ser rico, milionário, né? Tipo, eu diria que não, porque não adianta você ter tudo isso e você não ser feliz com aquilo que você faz, sabe? Nossa, Você, você chegar no escritório mal-humorado, atender um cliente, tipo, basicamente por obrigação, porque você tem que atender, porque senão você não vai ter o dinheiro no final do mês. Eu acho que você ser bem-sucedido é você, em primeiro lugar, você gostar daquilo que você faz. Se você não gosta, então muda de profissão, porque você nunca vai ser bem sucedido. Eu, eu não me considero assim, tipo, bem sucedido financeiramente. Eu acho que eu ainda não atingi esse grau. Na verdade, eu já atingi, mas eu acabei desperdiçando isso. Então, eu tive que voltar algumas casas atrás. Mas eu acho que você ser bem sucedido, tanto como advogado, como estagiário, é você gostar do que você faz, você ter força de vontade. Senão, não vai adiantar de nada. sim, Você- até tem que vai de encontro ao que você falou, tem uma frase do Steve Jobs que fala: ache aquilo que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Exato. Então, isso. É você realmente ter paixão, né? De falar, nossa, eu gosto disso, eu vou atender um cliente agora, né? Às vezes você não tá tão bem um dia, né? Nós temos os nossos dias difíceis, mas não, sabe? Eu amo a minha profissão e eu vou lá dar o meu melhor, sabe? Então isso é muito legal, realmente. Porque não adianta você, tipo. Tem gente que é assim, tem gente que acorda e fala, tipo, não tem que ir pro escritório hoje. Daí vai meio que arrastado, daí chega lá, faz as coisas meio com má vontade, daí o trabalho sai mal feito, você tem que consertar lá atrás. Então eu acho que você ser bem sucedido é você gostar do que você faz. Eu acho que eu sou bem sucedido com a página Vida de Advogado. Tipo, a página Vida de Advogado é sucesso total. Então, eu acho que ser bem sucedido é ser com a página Vida de Advogado. Muito bom, exatamente. Adorei sua resposta. E qual é a sua maior satisfação de ter escolhido advogar? É exatamente como você disse lá atrás, quando você falou que você quis fazer faculdade de Direito para você conseguir ajudar as pessoas. Então, eu acho que quando você, pelo menos eu, é essa sensação de conseguir ajudar alguém, ajudar o próximo. E eu lembro, logo quando eu morava em São Paulo ainda, eu comecei a fazer um trabalho voluntário em uma igreja que ficava numa comunidade carente. Eu ia para lá todo sábado e dava atendimento jurídico da 1 às 5. E o Uhum. atendimento jurídico era basicamente você orientar a pessoa o que ela tinha que fazer. O meu marido não está pagando pensão. O que eu tenho que fazer? Daí você explica para ela, ó, você vai na defensoria, um advogado, entra com a ação, tal. Só que eu ia para esse trabalho e essas pessoas vinham até mim e eu com essa sensação de tipo, meu, preciso ajudar essa coitada, ela não tem como pagar um advogado. Eu vou mandar ela para a defensoria, ela vai ter que chegar lá às 5 horas da manhã, ficar esperando para conseguir pegar uma senha para ser atendida. Eu vou ajudar essa mulher. E daí eu ia e fazia o trabalho para ela e conseguia aquilo que ela precisava. Então essa sensação de tipo você conseguir ajudar alguém
é o que move, entendeu? Tipo, é isso que eu gosto. Nossa, e isso é realmente algo que também me move pra caramba. E é uma das melhores sensações, né? E exatamente isso, de você ajudar alguém que precisa, isso é muito bom. Por exemplo, agora, atualmente, eu comecei, graças ao convênio da Defensoria com a OAB, eu comecei a pegar alguns casos criminais. Uhum. E, e eu acabei tendo sucesso de, tipo, conseguir liberar um rapaz com habeas corpus, porque ele era primário, enfim. É, e daí o pessoal tem aquele, advogado de bandido. Não, não é advogado de bandido. Eu tô advogando para ele, para que ele tenha um julgamento justo, para que nenhuma Tá. irregularidade aconteça no processo dele. O que ele fez ou deixou de fazer, ele vai cumprir lá o que o juiz determinar. Mas se eu conseguir amenizar para ele, eu vou amenizar. E antes que fale, eu tô pegando alguns casos assim, mas é tudo caso leve de tráfico, não é nada roubo, não é nada de crime contra a vida, não, tá? Isso daí eu não conseguiria. Isso Sim. daí vai meio contra meus princípios. Mas então é isso, é a sensação de você poder ajudar alguém que efetivamente esteja precisando, com aquilo que você conhece e que você aprendeu como fazer. É essa sensação. É realmente muito legal, muito bom. E qual é a sua maior decepção cursando a faculdade ou é, qual foi a sua maior decepção exercendo a profissão de advogado? Olha, é, que nem a Adriana falou aqui, ó, você se doar às pessoas é muito bom. Eu faço muito em previdência social, no setor administrativo, me faz sentir realizada, me doar às pessoas. É bem isso, é você se doar, é um negócio bem legal. Agora, decepção é uma coisa que faz parte do direito e quem está começando tem que ter isso em mente. Você sempre vai se decepcionar com alguma coisa. Ou vai ser uma decisão, como aquela do direito do trabalho, que eu tinha certeza que eu estava certo e eu tinha certeza e tenho até hoje, e depois eu descobri o porquê que a juíza deu aquela decisão. Então, Ó, assim, você vai se decepcionar em algumas situações que você vai falar para o seu cliente uma coisa e depois vai chegar lá atrás e vai dar errado, ou você vai ganhar vários processos para o seu cliente e daí um que você não ganhou, ele já vai falar mal de você e vai trocar, vai falar, o fulano lá consegue, o fulano lá cobra menos. Então, como advogado, tem várias decepções desse tipo. De você, por exemplo, o seu cliente te procura para perguntar de alguma coisa e na verdade ele está te testando. Porque daí ele vira para você e fala: mas eu falei com o advogado da minha prima, da minha avó, da minha tia, e ele disse diferente. E ele disse que consegue. Então é chato, porque você está sendo testado, o cara não confia em você. Então, isso é uma decepção. Agora, sim, na faculdade, eu acho que as decepções que eu tive foi professor de economia, né? Foi, foi, foi algumas matérias assim que eu acho que, tipo, sabe, nada a ver, ou que você estudava para tirar uma nota e chegava lá você tirava nota baixa. A falta da prática, então eu acho que isso foi deixou a desejar na faculdade, tipo, eles não passaram a prática como efetivamente ela é. Então acho sim, que na faculdade é isso. E como advogado tem todas essas outras aí que eu já te falei. eu imagino. E por último, para quem quer começar a advogar, você daria alguma dica para o pessoal que é estagiário como eu, quem está nos assistindo? Sim, tem várias dicas, mas antes eu vou responder aqui do meu amiguinho, do David. Ele está falando Uhum, assim, ó, pessoas, pergunta de leigo. Qual o nível de dificuldade, essa é para mim e para você, Bárbara, que uhum. vocês sentem em início de carreira para aprender termos e palavras técnicas da área? Porque tem coisas que o cidadão comum não entende. É o tal do juridiquês, né? Isso. E se a gente já pagou algum mico nesse contexto? Então, vou deixar você responder aí primeiro e depois eu respondo. Bom, eu acho que é, tudo que é um universo novo hoje, você, por exemplo, começa estudando matemática. Você nunca estudou matemática.
para mim, que tenho dificuldade, quando eu comecei estudando matemática, física, aquilo parecia grego até hoje. E você começa a estudar, você fala, meu Deus, que negócio difícil, que coisa complicada. E o juridiquês hoje, ele dificulta muitas vezes a compreensão de alguns termos e de algumas coisas no direito. Então, eu acredito que logo que você tem contato com esse novo universo jurídico, parece difícil. Você olha e fala, meu Deus, é muita coisa. O que que é isso? Que palavra estranha é essa? Sabe? E você acaba meio que se acostumando. Você vai vendo, por exemplo, eu trabalho com o juiz, ele usa umas palavras assim, quando eu entrei, e eu colocava algumas palavras na sentença, ele trocava. Então hoje eu já aprendi. Então, o que é a palavra e como funciona. Então, no início, dificulta a compreensão, tanto que eu acho que no direito a gente não, para os leigos, eu acho que isso é uma questão muito complicada, porque meio que você dificulta a pessoa ter o acesso à informação. Muitos são passados para trás, tem problemas de não entender às vezes o teor de uma sentença. Então tem advogados, infelizmente, que às vezes não têm ética, profissionais, enfim, isso é o tema para uma outra live. Mas tem esse ponto assim de você realmente ir se acostumando. E no início parece muito complicado, mas você vai se acostumando ali, vai lendo e vai facilitando. O que eu poderia dizer é assim, na verdade, David, quando a gente entra na faculdade de Direito, no primeiro ano, ninguém dá uma aula pra gente de palavras do direito. Sim. Eles já vem soltando aquelas coisas que você fala, meu Deus do céu, não estou entendendo uma palavra que esse cara tá falando, vou trazer o dicionário amanhã. É bem assim. Só que daí eles vão falando tanto, 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 que você acaba se acostumando com aquilo. E depois você acaba, sem querer, falando igual a eles. É, Só que hoje em dia, é, num mundo virtual que a gente fala através de emoji e de figurinha, né? Não dá, não dá para a gente ficar falando em latim. E não dá para a gente ficar falando complicado, porque, por exemplo, no canal do Vidas de Advogado, se eu ficar fazendo um vídeo no YouTube onde eu fico falando com palavras complicadas, o pessoal não vai nem assistir. Então eu procuro falar em palavras que alcancem o maior número de público possível, né? Agora o juridiquês, ele faz parte do direito, é que nem esse negócio de você ter que usar terno para trabalhar. Faz parte. O ser advogado, o ser advogada. É falar dessa maneira formal, de acordo com o que a gente aprendeu na faculdade. Não tem jeito. Foram 5 anos ouvindo isso e não tem jeito. Bárbara, a nossa live tá um sucesso assim estrondoso. O pessoal continua dando coraçãozinho, tô adorando. Praticamente já são 2 lives, a gente só tem mais 10 minutos. nossa, caramba, o tempo passa muito rápido. Passou voando. A gente manteve um público bem legal. O pessoal tá aí dando tchauzinho. Obrigado a todo mundo. É. Vamos lá para a próxima pergunta, acho que é a última. Ou se você tiver mais alguma, pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar também, que a gente responde. Não, não, eu acho que a última foi realmente um conselho que você daria É para quem verdade. quer. Desculpa, você chegou a fazer a pergunta e daí eu parei para responder a do David. Tem razão. Imagina. O conselho que eu daria hoje para quem está começando primeira coisa, tem que ter coragem. Tem que ter coragem porque, assim, direito não é para os fracos. Não é para os fracos. Você tem que ter coragem, você tem que ter força de vontade, você tem que ter disposição, você não pode ter medo, você não pode achar que você não é capaz. E você não pode pôr na sua cabeça que você precisa entender tudo que o professor está explicando, tudo que o cara que está do outro lado da tela está falando, e que se você não entender isso, você é um burro e que você quer desistir do curso. Não, você tem que continuar, tem que ser persistente. Não entendeu o negócio? Não se preocupa, você vai ouvir isso daí de novo lá na frente, daí você vai ouvir lá na frente de novo. E daí, se você não ouvir de novo, você vai pegar uma prática um dia que você vai falar, putz, agora que eu entendi aquilo lá. Agora que Olha, eu entendi. Então, assim, o pessoal fala, mas tem que ler muito. Não, não.
Você tem que ler aquilo que é necessário. Não precisa Sim, ler. eu também filho dessa ideia. É tipo, o pessoal fala, ah, você já leu o Vademécum inteiro? Nunca na vida eu li o Vademécum inteiro. Nunca li a Constituição Federal inteira. Por quê? Porque eu estava estudando aquele assunto específico. Então eu ia naquele assunto específico e lia. Porque se eu fosse ler tudo, eu ia ficar maluco. Então, Verdade. assim, eu acho que o melhor conselho é esse: é você ter força de vontade, coragem, disposição, ser persistente e não ficar com medo. E o principal, você tem que ser um cara informado, porque hoje em dia tem muita informação e se você não tiver antenado, vai ter outro passando na sua frente e é que nem você falou, você tem que ter um diferencial. Por exemplo, hoje a gente tem uma questão que não tinha antes, que é a tecnologia. Você tem processo eletrônico. Então, vai aprender o que é contrato digital, vai aprender o que é direito eletrônico, vai aprender o que é uma startup, porque esses assuntos não tem na faculdade. Na Sim, faculdade você tem o básico. E se você não correr atrás dessas questões modernas, você vai ficar para trás. sim, é igual uma área, igual você mesmo comentou, sobre o direito digital, que é uma área que está bombando, né? Hoje, que nem a nova lei agora, a LGPD também, então tem trazido aí novas mudanças para o mercado. Então, se você realmente não tiver ali informado, você falou algo muito importante, informado, você é passado para trás. Exatamente. Porque essa questão do direito digital mesmo. E outra coisa, não fica achando que, tipo, eu vou terminar a faculdade, não vou precisar estudar, já vou estar formado, vou só trabalhar. Você está no É, lugar errado. Você está no lugar e- errado. Porque você tem que continuar estudando, porque a gente vive num país que tem lei em cima de lei, em cima de lei, em cima de decreto, e você tem que estar antenado a tudo. Verdade, exatamente. E perguntaram aqui também no chat, o Cauê Dantas, sobre a captação dos primeiros clientes. Olha, é errado a gente usar esse termo de captação de clientes, porque não pode captar cliente, Eu tá? aprendi sua live lá com o Dr. Edson. O Dr. Edson ensinou. Então, eu não lembro o termo que ele usou, mas não vamos usar captar. Prospectar, É? prospectar clientes. Isso, perfeito. Prospectar cliente. Então, assim, para você prospectar cliente, a melhor coisa hoje em dia, antigamente eu ia falar que era o boca a boca. Hoje em dia ainda é. Por quê? Você vai começar com a sua família. Então, você fez um trabalho bom lá para sua avó, a sua avó já vai falar para a amiga dela: ai, olha, meu neto é advogado, ele fez lá um negócio para mim, ó, deu certo. A amiga da sua avó vai te procurar. Daí você faz o trabalho certo com a amiga da sua avó, a amiga da sua avó vai te procurar. E assim por diante. Só que Hum, hoje em dia, no boca a boca, você vai ficar para trás. Então, você tem que, respeitando o código de ética da OAB, né? Você tem que começar a escrever um artigo. Então, pega um assunto que você entende, faz um artigo legal, joga lá na sua página do Facebook, né? Coloca seu telefone embaixo, seu e-mail. Isso não é uma propaganda. Você está passando um conhecimento. Então, você tem essas duas formas de prospectar clientes. Fazendo um bom trabalho, e daí você vai ser indicado para outras pessoas, ou mostrando para as pessoas o que você conhece. E hoje em dia, você tem um zilhão de meios para mostrar para as pessoas o que você conhece. Você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem essas lives que está fazendo aqui. Pode colocar o telefone, não tem problema nenhum, Cauê, de colocar o telefone. Você pode colocar lá embaixo do seu artigo o telefone e o seu e-mail. O que você não pode fazer, e daí isso é tema para outra live, é, tipo, olha, promoção, divórcio, R$ 300, né? Então, essas coisas você não pode. Parcelamos aqui os honorários em 10 vezes. Isso você não pode. hum, Mas colocar o seu telefone, os seus meios de contato, você pode, tá? Então, é mais ou menos isso, mas depois a gente faz outra live aí para falar de prospectar clientes, porque a gente só verdade. tem 5 minutinhos. Nossa, olha só.
Então, Bárbara, acho que acabou, né? Suas perguntas. Tem mais Sim, alguma? não, acabou, doutor. Muito obrigada. Imagina. Então, eu queria te agradecer por você ter aceito fazer esta live. Eu queria te parabenizar, porque eu acho que você é uma estudante de direito muito corajosa. Muito Inclusive, eu queria que você falasse aqui, antes da gente terminar, que você tem uma live que você vai fazer com a sua amiga para falar sobre, acho que, fake news em tempos de pandemia, se eu não estiver errado. Sim, essa live eu fiz agora sábado Ah, com você a. já? Isso, ela foi orientada pela faculdade, tudo. O professor até deixa os meus créditos aqui ao Rodrigo Rebouças, que nos orientou com essa questão das fake news em relação à lei do Marco Civil, na advocacia também, não, Marco Civil agora nos tempos de pandemia. Então, como que ficou a lei do Marco Civil com a fake news, liberdade de expressão? Então, nós debatemos bastante sobre isso, foi um tema bem legal. Depois também é um tema que o pessoal gostou e que gerou bastante comentário. Essa questão de liberdade de expressão, fake news é um tema muito atual. Então, assim, foi algo muito bacana, foi uma experiência muito incrível. Então, eu queria te parabenizar por isso, por essa coragem, né? Porque hoje em dia muitos dos estudantes são meio retraídos, ficam com vergonha. E isso eu acho bem bacana, essa questão das lives, para a gente poder ir divulgando mais isso. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a audiência de todos, a paciência. O pessoal ficou aí praticamente, nós ficamos 2 horas. Foi a Nossa, live mais longa que eu já fiz. A olha, primeira parte já foi lá para o IGTV, essa daqui também vai. sim, Tenta se afastar um pouquinho da câmera, porque tá meio embaçada a imagem, para a gente poder tirar uma selfie. sim. E daí eu vou postar lá, depois eu te mando também. Ou pode mandar. Mas Então, deixa você se arrumar aí. Eu não sei como que a imagem tá para você, a minha. A sua tá meio... Não, não tá, tá tão nítida. deixa eu ver aqui, ó. Internet, tudo ok. Aqui tá boa. Se você quiser, eu tento tirar daqui também. Tenta tirar daí também e eu tento tirar daqui também. Perfeito. Então, vamos lá. Vou tirar. 1, 2. Aí. Aí, consegui tirar. Aí, Então tá bom. Depois eu tudo te mando. certo. Te mando. Então, obrigado pela sua participação. Depois, se você quiser fazer outras, a gente pode fazer também. O pessoal que está aí assistindo, a próxima live vai ser um assunto bem bacana, que eu acho que vai ser interessante para muita gente. Você pode convidar os seus amigos também, Bárbara, para me ajudar. Foi uma live sugerida por uma pessoa lá do canal do YouTube. Ela queria que eu falasse como que é o mundo jurídico para o público LGBT, o público gay, lésbica, trans, essas coisas. Como que é o tratamento, como que é a contratação. Então, vai ser bem bacana. Então, quem quiser assistir, vai ser no próxima terça, 2 de junho, mesmo horário, às 20 horas, com o Victor Teixeira. Depois eu ponho o convitinho aí. Mas, Bárbara, obrigado. Boa noite e Muito obrigada. até a próxima. Ele foi um prazer. Estar aqui foi muito proveitoso. Aprendi muita coisa com você e com o pessoal aí que ficou com a gente. Agradeço pelos comentários, pela interação. Foi muito bacana. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até.